Como estudar para o concurso da Secretaria de Fazenda do Ceará, o último edital até a presente data, estou gravando esse vídeo em novembro de 2020, o último edital é de 2006, beleza? A gente vai analisar esse edital para ter uma ideia do que a gente pode esperar com relação à Secretaria de Fazenda, mas, claro, é um edital antigo, você pode esperar modificações e eu vou te ajudar a entender, inclusive, o que pode mudar para o próximo edital, que é aguardado para 2021. E por falar em 2021, o que a gente sabe é que espera-se 100 vagas a serem distribuídas entre 4 cargos, não apenas o cargo de auditor, ok? A gente não sabe quantas vagas teremos para cada um, mas por enquanto a gente sabe que espera-se 100 vagas. No último concurso foram chamados 150 auditores. E é bom me apresentar também, meu nome é Diogo Moreira, eu sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Então vamos lá, a gente pode esperar algumas coisas para essa prova, mas é interessante você ter esse panorama do que aconteceu em 2006, como que funcionou. A gente pode esperar especialmente algumas modificações. Por exemplo, em 2006 a banca foi a ESAF. A ESAF não está mais organizando concursos, ela não tem sido banca mais. E há nesse edital aqui algumas características muito clássicas da ESAF. Eu fui aprovado no concurso de auditor fiscal da Receita Federal de 2009 e as características da ESAF estão também nesse edital aqui. A gente pode esperar que algumas coisas podem mudar. Por exemplo, o mínimo de 40% por prova. O que são provas? Aqui nós temos a P1, a P2 e a P3. São as 3 provas e em cada uma delas você tinha que obter uma nota mínima de 40%. Além disso, no total somatório de todos os pontos, você precisava de um mínimo de 60% também. Então, 40% dentro de cada uma das 3 provas e 60% no total. Então, vamos primeiro à análise mais generalista. Essa tabelinha da direita mostra as mesmas matérias da tabela da esquerda, porém em ordem de pontos máximos. A P1 tinha peso 1, a P2 peso 2 e a P3 peso 3. Então, eu não coloquei o número de questões nessa tabela da esquerda, nem da direita. Nenhuma delas tem um número de questões. Tem um número de pontos. É a quantidade de questões vezes o peso. E aí a gente nota algumas disparidades muito gritantes, né? A legislação tributária avalia 90 pontos no total e a gente tem 3 matérias que cada uma avalia 5 pontos. Então você fala, pô, Diogo, esquece essas 3 matérias, não tem a menor condição, elas não valem nada. Pois é, só que na P1 você tinha que fazer 40%. Então você tinha que acertar boa parte dessas questões para poder conseguir fazer a nota mínima. E presta atenção, esse tipo de sistemática é muito característica da ESAF. A gente pode esperar que isso aí mude conforme a próxima banca, ok? Claro, o órgão ele define também as regras que ele quer utilizar, mas a gente está sentindo aqui nesse edital muita característica da ESAF e você pode esperar que isso mude. Mas não dá para arriscar completamente, né? Vai que vem muito parecido, vai que o órgão, a Secretaria de Fazenda, gostou da forma como os candidatos foram escolhidos, né, baseado nessas regras, e ela resolve imitar ou fazer alguma coisa nesse estilo. Tudo é possível, você tem que se preparar. Mas o que você pode levar em consideração aqui? Se você escolher alguma dessas matérias, por exemplo, matemática financeira, informática ou ética, se você escolher alguma delas para não estudar, você consegue com certeza fazer esses 40% da P1, mesmo estando brigando por 20 dos 25 pontos, né? Você tem que fazer 12 só, é pouca coisa. Então dá para brigar mesmo assim, mas você não prejudica o seu estudo. 12 pontos é 40% de 30, tá? Eu falei 20, 25, mas é 30 pontos que você tem no total dessa prova P1. Então se você escolhe, eu não sei nada de matemática, eu sou a negação, é pouco provável que você diga isso, porque você vai encontrar uma contabilidade que é um pouco pesada em matemática, né, em exatas lá na frente, cálculo e tudo mais, mas vamos supor que você não sabe nada de informática ou não sabe nada de matemática, você poderia deixar uma dessas matérias completamente em branco, você estaria brigando por 25 das 30 questões, mas você só tem que acertar 12 delas, então está tranquilo, só em português você consegue matar isso se você tiver uma boa base em português, não tem o que se estressar nisso aí. Eu marquei a matéria de verde como a matéria mais importante de cada um desses grupos, beleza?
No caso do segundo grupo, a gente tem direito tributário e as 3 contabilidades: contabilidade geral, contabilidade de custos e contabilidade societária. Direito tributário e essas contabilidades juntos valiam 70 pontos contra apenas 20 de constitucional e administrativo. Significa que, claro, você está estudando para concurso, você já tem uma base em direito constitucional e administrativo, ok, mas você não vai se descabelar por causa dessas matérias, pelo menos levando em consideração esse último edital. Essas matérias podem ficar mais ou menos em segundo plano, uma coisa mais café com leite ali, e você tem que se debruçar com muito mais atenção, nesse caso aqui, para direito tributário e para as contabilidades. E na última prova deveria estar todos verdes aqui, na verdade, né? Porque, veja bem, 90 pontos é absolutamente necessário que você saiba tudo de legislação tributária. Ela tem um peso absurdamente grandioso nessa prova. Normalmente tem um peso grande em qualquer prova, mas nessa aqui especialmente veio muito mais importante, muito mais pesada do que costuma ser normal. E claro, as outras 2 matérias valem metade dela, mas ainda assim são 45 pontos, é mais do que qualquer outra matéria dos outros grupos. Então a P3 é disparadamente a coisa mais importante que você tem que estudar e que você tem que saber. Qual é o problema aqui? Perícia não é uma matéria muito cobrada, e processo administrativo tributário ele não costuma ser tão importante assim nos editais mais recentes. Eu vou falar também aqui o que você pode esperar baseado nos editais mais recentes. Resumindo o que a gente viu até aqui, as matérias em verde e em amarelo são matérias muito importantes da última prova. Independentemente da banca mudar, não ser mais ESAF, você tem que estar muito bem nelas se você estiver pensando em Cefaz Ceará. É pouco provável que simplesmente pela mudança da banca você tenha uma alteração drástica e alguma dessas matérias que foram tão importantes deixem de ser importantes. Tende a atenuar um pouco algumas matérias no curto prazo, no próximo edital, elas tendem a não ficar tão importantes assim, a coisa fica um pouco mais balanceada, mas você pode esperar que pelo menos essas matérias continuem muito relevantes. Agora presta atenção, essa prova pode sair agora ou ela pode não sair agora, a gente não tem certeza. Então não vale a pena você pegar matérias muito específicas. Legislação tributária, apesar de ser extremamente importante, tem que ser vista com certa cautela. Tá? Para você ter mais certeza de que essa prova vai sair agora, você teria que ter, por exemplo, a escolha da banca, algum passo mais forte com relação ao concurso. Por que eu digo isso? Eu sou coach para concurso desde o final de 2015 e desde então essa prova é aguardada. Claro, agora, durante o ano de 2020, o governador falou que é muito importante, que vai sair, ele garantiu que vai sair e tudo mais, já está ficando para começo de 2021, mas as coisas atrasam, os cenários mudam, não dá para ter tanta certeza assim. Então, por mais que a legislação tributária seja muito importante, não entre tanto de cabeça nessa matéria agora. Você pode pegar umas partes que são comuns a outros fiscos estaduais, algumas leis são mais genéricas e tal, servem para vários estados, mas não entra de cabeça desde agora em cada detalhe específico do Ceará, não, porque não vai valer a pena se essa prova não vier. Você não vai usar em outros concursos. Por outro lado, a maioria das matérias aqui são muito comuns em provas de fiscos estaduais, municipais e até da Receita Federal. Então, as outras matérias vão ser muito úteis em outros concursos também. É o caso, especialmente, claro, de tributário, contabilidade, administrativo e constitucional, português, matemática financeira, informática, auditoria, todas essas matérias são clássicas da área fiscal e são muito importantes. E se você estiver estudando para alguma prova mais recente, se você já está um pouco mais avançado, já cobriu boa parte desse conteúdo programático, você pode começar a pensar também em inserir outras matérias que têm sido muito cobradas na área fiscal. Por exemplo, TI, por exemplo, os 3 direitos, direito penal, direito civil, direito empresarial. Esses 3 direitos costumam vir juntos, ou vêm os três ou não vem nenhum dos 3. Eu chamo de os 3 mosqueteiros. E tem também economia, que não é tão frequente assim na área fiscal, cai em algumas provas, outras não, e é uma das matérias mais difíceis no estudo para concurso público, juntamente com contabilidade. Tá? Contabilidade e economia são as 2 matérias mais difíceis. Então, você poderia pegar matérias como português, matemática, informática, ética eu nem cito porque ética é muito fácil, tá, pessoal? Você consegue pegar isso no pós-edital. Administrativo, constitucional, tributário, contabilidade geral, especialmente, a de custos nem sempre cai.
auditoria, com essas matérias aí, mais TI e os 3 direitos, você consegue fazer várias provas da área fiscal e você teria que correr atrás de pouquíssimas matérias no pós-edital. Claro, sempre surge uma novidade, uma surpresa no edital, e aí você tem 2, 3, 4 meses para correr atrás de aprender essas matérias. Se você estiver craque em todas as outras matérias, fica mais fácil correr atrás dessas exceções, dessas matérias que vieram de repente. Então a ESAF, nessa prova de 2006, definiu a nota mínima por prova, né? Cada uma das 3 provas, conforme a gente falou. Mas se você tiver uma banca, por exemplo, como o CESP não costuma colocar mínimo por conjunto de matéria ou por matéria isolada. Fica mais fácil de você abrir mão de estudar uma matéria completamente. No caso do CESP, você poderia deixar, por exemplo, constitucional, administrativo, informática ou matemática financeira, alguma dessas matérias aí de lado completamente e ainda assim ser aprovado. Mas não vale a pena. A prova não deve vir como veio essa de 2006. Você deve, inclusive, tentar incluir alguma dessas novas tendências aqui da área fiscal, mas é um bom norte e é sempre o ideal você começar se baseando pelo último edital. Eu acho que processo administrativo tributário deixa de ter essa relevância no próximo edital, contabilidade societária também, mas eu não vejo motivo para mudar tanto em termos de matérias, né, de disciplinas, do último edital para o próximo. Você pode se basear nisso aí. Esse mínimo por prova que é uma coisa que a gente vai ver se vai acontecer ou não, mas por enquanto dá para você estudar todas essas matérias aí, quase todas elas, tranquilamente. Este vídeo aqui é o primeiro de uma sequência de 6 ou 7 vídeos sobre como estudar para a Secretaria de Fazenda do Ceará, incluindo metodologia de estudos, como fazer revisões periódicas, como fazer um estudo pós-edital também, várias coisas assim, como fazer caderno de erros, como fazer flashcards, enfim, tudo que você precisa saber para estudar para concurso. Essa sequência de vídeos é um mini curso de técnica de estudo que eu tenho dentro da comunidade Estudo Completo. Pode entrar, se você quiser fazer esse curso, você entra para a comunidade estudocompleto.com.br. Lá dentro você vai encontrar centenas, milhares de concurseiros, na verdade, trocando dicas, informações, e você vai encontrar videoaulas minhas sobre os mais diversos temas. Então, esse primeiro vídeo fica disponível no YouTube também, e se você já estiver dentro da comunidade Estudo Completo, estiver assistindo esse mini curso lá dentro, é só seguir para as aulas seguintes aqui embaixo, que você vai aprender todos os aspectos que você precisa aprender para fazer uma preparação boa de longo prazo. Como fazer ciclo de estudos, a próxima aula, inclusive, é como criar o seu próprio ciclo de estudos para o Cefaz Ceará. Mas como fazer ciclo, como fazer revisões, quando fazer questões, como fazer caderno de erros, flashcards, tudo isso está disponível dentro da comunidade Estudo Completo, inclusive outros mini cursos para outros concursos, área fiscal, Receita Federal, etc. É isso. Se você está no YouTube e gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E se você já estiver assistindo dentro da comunidade, aproveita para assistir as próximas aulas. Na próxima você sai com o seu próprio ciclo de estudos. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.